bem-vindo, está começando o programa Inspiração. Se você gosta desse tema, aproveite para se inscrever no canal do YouTube do Partido Novo. Curta, compartilhe, comente, porque aqui a gente conta a história de empreendedores, de empresários santistas que giram a economia, que acreditam nos sonhos e que transformam a vida. Por isso, são sempre motivo de inspiração. Hoje, meu convidado é Marcelo Capelazzo Fernandes. Ele é proprietário da Incorpore, professor de educação física, empresário e especialista em saúde e bem-estar. Bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Obrigado, Letícia, tudo ótimo. É um prazer estar aqui falando sobre esses três temas que eu adoro: empreendedorismo, saúde e bem-estar. Então, estou feliz da vida estar aqui. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, que foi desde o início vocação. Você fez educação física, era isso que você queria desde o início? Desde o início, 18 anos, lá na hora de assinar lá o vestibular, vou lá no comecinho. Direto tá? esse? Direto esse, educação física, tá? E aí eu acabei fazendo, só que quando a gente entra na educação física, a gente entra muito porque a gente gostava do esporte, normalmente. Então eu gostava do esporte, de futebol, de estar sempre fazendo atividade, academia, e você entra dessa maneira. Só que quando você entra e começa a estudar, você descobre que é um mundo, que é muito maior do que isso. Você não tinha noção de como era grande. Não tinha noção. E aí fui me apaixonar pela relação do exercício com a saúde e bem-estar. Isso lá na graduação. E aí se desenvolveu a faculdade, especializações nesse tema, as publicações, tudo voltada para essa parte de saúde e bem-estar. Então foi esse o meu comecinho ali, meu start. Você chegou a trabalhar para alguém antes? Chegou a ser funcionário tradicionalmente, assim, de alguém? Cheguei. Na minha época podia, então desde o primeiro ano já fui fazer estágio, obviamente como funcionário. Fiz todo o período de estágio, depois trabalhei numa clínica de quiropraxia como profissional de educação física. Trabalhei para outros profissionais também, emendando ali no estágio como profissional. Cheguei a fazer estágio em saúde mental da prefeitura, que foi uma baita aprendizado. Fiz estágio com dependente químico, a relação do exercício com dependente químico também. Então tive uma experiência não muito longa, não foram muitos anos, aí foram 6, 7 anos nessa empreitada como funcionário, mas muito válida para agregar para a minha carreira futura. E você decidiu empreender aos 25? Aos 25 eu tive a oportunidade. E como é que veio a oportunidade? Uma pessoa me chamou, né, o Carlos Eduardo, o Cuca, que a gente pode falar o nome tranquilamente. Eu sou muito grato com ele até hoje, porque ele implementou essa sementinha do você pode, vamos fazer que vai ser algo bom para você, para nós. Me chamou para ser sócio dessa empresa que a gente comprou, né, que hoje em dia é a Incorpore, né, porque era uma outra academia. E quando ele me chamou, a gente começou todo o processo, só que no meio do caminho ele não pôde dar continuidade. Porque já estava com outro negócio, com filhas pequenas, mas ele me chamou na sala dele e falou assim: ó, Marcelo, se eu fosse você, eu pegava, eu lembro até hoje essas palavras, tá? Porque você é capaz de tocar um negócio. Eu, assim, com 25 anos, eu não tinha, sendo sincero, nenhuma noção. Nem experiência, nem noção. Mas aquilo me foi um gás, uma motivação para pegar. E aí eu dei sequência, peguei, a gente trabalhou com outros sócios, e aí a gente começou o caminho. Mas eu acho que ele é sempre bom ser lembrado, porque ele acendeu a chama, vamos dizer assim. Você não imaginava? Nessa época da vida, sozinho, você não pensava? Não pensava. Ele que me implementou, como eu fiz estágio para ele também, que é um fato importante, acho que também isso fez ele reconhecer uma futura sociedade, foi bem bacana. Eu não pensava, mas ele começou a implementar essa chama realmente, ele acendeu uma chama aí. Como empreendedor, sabe que a educação física mudou demais nos últimos 20 anos? Muito. Era uma coisa, hoje em dia é outra, né? Como é que é acompanhar essa mudança toda? Porque se você é empresário, já tem que adaptar tudo, né? Uma mudança muito grande, a gente tem assim, vários vertentes, né? Antigamente a educação física era muito voltada para a estética, era até um pouco mais deixada de lado muitas vezes, o profissional de educação física ele não era tão bem visto, e isso é um fato, é uma verdade, e aí com o tempo isso foi evoluindo. A gente acabou tendo uma relação muito grande do exercício com saúde e bem-estar. Então, os últimos 10 anos isso mudou, tanto é que a grade da universidade mudou da época, como me formei lá em 2006, mudou bastante. A gente acompanha com os estagiários, com as pessoas, né, conversando com professores universitários, e essa relação cada vez mais. Então, é muito difícil alguém ir num médico, por exemplo, e o médico não recomendar fazer exercício, ir para uma academia, ou então movimentar-se, fazer uma atividade física, né, que é o gasto energético, ou então algo planejado, que é o exercício físico. Então isso foi crescendo cada vez mais. E a gente teve um grande start aí que potencializou ainda mais isso, que foi o pós-pandemia. Apesar de ter sido um momento muito difícil, lógico, para a humanidade, esse pós-pandemia, isso já era esperado. E agora a gente já está vendo isso, e eu acho que isso vai se concretizar, que as pessoas estão procurando ainda mais, porque as pessoas perceberam ainda mais a relação com estar bem com você mesmo, fazendo exercício, com a sua saúde, vai te proteger e vai fazer com que você tenha muito mais segurança e longevidade, né? Então você, como empreendedor, percebeu que, como professor de educação física, você também poderia ser um homem que seria empresário e ganharia dinheiro, porque antigamente
há 20, 30 anos atrás, o professor de educação física era aquele profissional que estava fadado a não ganhar dinheiro. A gente ouvia isso em casa. Isso não dá dinheiro, fazer educação física, vai viver do quê? Porque era só o professor tradicional. Com o tempo, ele virou empreendedor, as academias explodiram e hoje, como você mesmo relata, a necessidade do exercício físico para a saúde é vital. Vocês todos cresceram e se transformaram. Então, para você, isso foi já diferente, né? Você viu que ia crescer com a educação física. Ia crescer, aí eu poderia trazer aquela ideia que eu me apaixonei na faculdade, da relação do exercício e saúde, propagar aquilo, escalonar isso. Né? Então, hoje em dia, é o que você falou, hoje em dia é um grande negócio. A indústria do bem-estar como um todo, não só da academia, é um grande negócio, é as grandes tendências. Quando a gente já teve Fórum Mundial de Economia, que falava da importância do exercício físico. Então, a gente tem essa relação disso, faz alguns anos já. Então, esse crescimento, tanto é que agora no mercado você tem o pequeno empreendedor, como todos os mercados, o grande, e hoje em dia tem as grandes potências, né? Tem academias hoje em dia com ação na bolsa, você tem grandes grupos, você tem banco por trás de algumas redes de academia. Então, você tem realmente um crescimento muito grande nessa área de academia, indústria do bem-estar e, especificamente, que é a minha área, a parte de academia, exercício físico, realmente. E para todos os gostos, né? Você me falou que menos de 10% das pessoas frequentam uma academia, fazem exercícios físicos profissionalmente. Quero dizer, numa academia, num lugar específico. É muito pouco, né, É muito pouco, é muito pouco. Então tem muito para crescer ainda. É muito. A gente tem 90%, assim, 10% eu estou arredondando para mais, eu não estou arredondando para menos. Então a gente ainda teve um crescimento. Quando eu comecei lá atrás eram 6% que frequentavam uma academia. E é só a gente fazer um teste. Pega 5, 6 pessoas no nosso ciclo, 10 pessoas para te arredondar, né? Fica matematicamente mais fácil. E ver quantos frequentam uma academia, quantos fazem atividade. A gente vai descobrir que são poucos. Talvez 10%, talvez ali se a gente tiver um ciclo de pessoas que fazem mais atividade, um pouquinho mais, mas o número geral são 10%. Então a gente tem 90% aí de uma população que não faz uma academia, e não é só academia, que não é ativamente fisicamente ativa, o que é mais importante. Nem andar na praia. Nem andar na praia. Ele não cumpre o mínimo, que é lá pelo menos 7.500 passos, pelo menos, por dia. 7.500 passos dá quê, mais ou menos? Vai dar mais ou menos uns 6 quilômetros, alguma coisa, durante o seu dia, em todas as suas atividades. Hoje em dia a gente tem os smartwatches, os relógios que marcam isso, né? Então você consegue perceber, nossa, hoje eu andei só 2.500 passos, é muito pouco. Então você tem que ter ali 7.500, que é a média. O ideal é você andar mais de 10 mil passos por dia, que aí vai dar uns 7,5 km. É bastante, 7 km. Do seu dia a dia. É no seu dia a dia. Eu sei, mas mesmo assim, dependendo do trabalho que a pessoa tenha, ela não dá esses passos. Mas deveria. É o que é recomendado para você ter saúde. Quando você estuda lá os Blue Zones, que são aqueles que vivem mais de 100 anos, um dos grandes segredos dele é a atividade. E todos eles andam mais de 10, 12 mil passos por dia, por exemplo. O segredo da longevidade é você andar, você mexer-se. Esse é um dos segredos. Você falou que tem até estudo que já delimita que pessoas que têm atividade física têm um cérebro mais ativo, é isso? É esse o termo? Mais oxigenado? Mais ativo. Na verdade, assim, tem uma relação direta com o cérebro, a atividade física, o movimento. Então, quando a gente se mexe, aumenta a nossa frequência cardíaca através de um exercício, por exemplo, a gente libera uma série de neurotransmissores, uma série de hormônios que vão para o nosso cérebro e faz o que você falou. Além de oxigenar, ele manda substâncias para lá, que a gente chama de substâncias neurotróficas, que são responsáveis por criar o quê? Novas células no nosso cérebro. Então pensa que a gente pode criar, dependente da idade, isso já é provado até com indivíduos idosos, novas células para o nosso cérebro. E tem uma área do nosso cérebro que é mais responsiva a isso, que é o hipocampo, que é responsável pela nossa memória. Então pessoas que fazem mais exercícios têm uma memória melhor? Sim, isso é fato. É fato já? Fato, isso é estudo comprovado. As pessoas que fazem mais exercício, exercitam-se mais, têm uma memória melhor e têm menos chance, por exemplo, de ter um Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, que ataca muito a região do hipocampo. Então você tem essa relação também hoje em dia. Bom, aí você me pergunta, né? Vamos ganhar dinheiro como? Olha como este campo é gigante. Além das pessoas que são contratadas como personal, que há uma série de pessoas que vivem assim e vivem muito bem, porque há pessoas que precisam de um atendimento exclusivo. Você pode trabalhar em diversos lugares e ter o seu próprio negócio. Como empreendedor, você reparou que o seu ganho, o seu crescimento estaria nos 90% que não se exercitam. Não brigar pelos 10 que já estão em alguma academia. E aí o que você fez? A gente simplesmente traçou campanhas e a gente flui ao contrário daquilo do público, que é só o público fitness, que é um público excelente também, né? Mas você está lá, já está. É o mar vermelho que a gente diz. Está todo mundo brigando
por ali. Aí a briga vem pelo quê? Quem tem o melhor equipamento, quem tem a melhor infraestrutura, só que isso tem um custo alto, né, Letícia? Você investir num equipamento, na esteira mais moderna, é bacana, é muito legal, só que tem um custo elevado. E todo negócio, ele precisa ter um retorno de investimento. Tem que ter equilíbrio. Ele tem que ter um equilíbrio, você precisa ter uma recuperação daquilo que você colocou, você precisa controlar os seus custos para você poder ter lucro, porque por mais amor que a gente tenha, todo empreendedor está visando o lucro até para poder continuar exercendo sua atividade, isso é um fato. Então a gente tem essa dinâmica, né, de trabalhar com esse público dos 90%, através de campanha. Por exemplo, a gente tem uma campanha que é um selo nosso, é Sai do Sofá. Então é para pegar aquela pessoa que está em casa e fazer ela pensar. Então, por exemplo, alguém que ouviu aqui a gente conversar agora, e ela falou do cérebro, da relação do cérebro. Será que não tocou ela? Peraí, se eu posso melhorar minha memória, se eu posso evitar uma doença tão grave quanto o Alzheimer, será que não vale a pena eu sair do sofá e andar lá, me movimentar, fazer esses 7.500 passos que o Marcelo falou, ir para uma academia, será que isso não vale esse sacrifício? Essa é o hashtag, logo. Esse é o logotipo, saia do sofá. Sai do sofá. O Marcelo, e você vai atrás dessas pessoas, então você possivelmente tem um público um pouco mais maduro na sua academia. Sim. São o quê? Maiores de 50? Eu tenho assim, 50% do meu público tem mais de 50 anos. Tá. Então eu tenho algumas crianças que não é o nosso público forte, que é a natação infantil, por exemplo, né? Não é que não é o nosso público forte, a gente tem uma menor fatia dele. Aí eu tenho alguns jovens de 20 a 30 anos, mas a nossa imensa maioria acima dos 40 e acima dos 50, esse número que eu te falei, 50%. E a tendência é aumentar, né? Porque se você vai buscar quem está em casa, normalmente não é o jovem. O jovem, ele acaba indo para academia e tal. A pessoa mais velha que às vezes vai deixando, né? Vai deixando e às vezes ela não se encontra em alguns ambientes que tem. Então também isso é uma coisa importante para a gente estar olhando, para que a gente possa propiciar esse momento, para que a gente possa ter uma equipe que consiga acolher uma pessoa com mais de 40, que a necessidade é outra, que o foco é outro, que está trabalhando, que vem de um dia de estresse. Um idoso, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, eu falei da criança, a gente tem alunos de 93 anos. Até porque hoje se fala, eu acho que você deve ter até lido estudos a respeito, tem que fazer exercício e musculação até o fim da vida. Porque você vai perder massa, você vai perder força, se não tiver musculação, a sua saúde vai embora. Para quem não gosta de musculação, aceite que dói menos. Perfeito, aceite que dói menos. Vou até usar essa na campanha. Aceita que dói menos. Musculação até o último dia de vida. Até o último dia. Porque assim, o que a gente perde muito são as fibras responsáveis por contração rápida, que é onde a gente ganha na musculação, em exercícios de potência. Ah, Marcelo, mas para que eu quero ter potência? Para você levantar na cadeira quando você tiver 80, 90 anos, para você sentar no vaso, para você caminhar mais rápido, para você poder ter um tempo de reação melhor. Então você precisa disso. E sabe o que faz a gente perder essa fibra, que eu estou falando para você que é mais importante? O desuso. A gente para de usar ela. Cada vez mais a gente fica parado, né? A gente cada vez fica mais no sofá, cada vez a gente para mais, e isso faz com que a gente não utilize essas fibras. E aí, por desuso, a cabeça é muito inteligente, né? O nosso corpo. Eu não estou usando, o que eu vou fazer? Não dou atenção para aquilo. Inativo. E aí eu vou cada vez ficando mais lento, cada vez com menos potência, cada vez com mais dificuldade de levantar. Então, por isso que eu preciso da musculação. Bom, tem 90, vai para musculação. Tem. Vai lá se matricular, começa devagarzinho, vai ter um professor especializado. Agora eu vou entrar nesse tema, professores e equipe. Bom, para trabalhar com todo mundo, mas principalmente com os mais velhos, que muitas vezes já tem dores, problemas, um histórico de ter lesões e tal. Você tem que ter uma equipe redonda. Como é que você faz para escolher? É fácil, é difícil? Como é que é a tua vida com equipe? Hoje em dia o processo de seleção de qualquer empresa é muito importante, né? Essa seleção, então você vai sempre aprimorando isso. É algo que você aprende, não é algo tão simples assim, né? Porque o médio empreendedor, o pequeno empreendedor, ele mesmo é o RH, ele mesmo faz o processo seletivo, ele mesmo faz análise. Chuta a bola, corre pro gol, apita, faz tudo. Hoje em dia até tem uma equipe que me auxilia, mas muitas coisas a gente tem que estar no operacional, totalmente natural, isso é normal. Só que o que mais vai influenciar nesse caso pra gente, porque requer muita parte técnica, é o treinamento. Então você selecionar pessoas que queiram, é a dica que eu daria para os empreendedores, porque queiram pelo menos aprender, que queiram participar dos treinamentos, que queiram estar dispostas a agregar valor, a ensinar a gente ensinar aquela pessoa como trabalhar com idoso, como trabalhar com hipertenso, como trabalhar com diabético, como prescrever o exercício para essa população especial. E como é que você escolhe? Agora pensando nas características dos teus profissionais, eu tenho ouvido muito aqui, falando com empreendedores, você escolhe alguém com um caráter bom, alguém com uma comunicação boa,
convívio, um comportamento bom, e aí você ensina e aperfeiçoa a parte técnica, ou você pega os técnicos e vai lapidando depois o comportamento? Como é que você enxerga isso? Mas, na verdade, assim, o mais simples, entre aspas, mas assim, o mais correto é você primeiro ver a parte comportamental, né? Porque você ensinar o treinamento, muitas vezes você não vai conseguir modificar essa outra parte. E às vezes não é que é certo ou errado da pessoa, mas é aquilo que você precisa para seguir a missão da sua empresa. É lógico. Você tem uma cultura dentro da sua empresa, você precisa seguir. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, vou trazer um exemplo da nossa área mesmo, que para ela o valor melhor da educação física é musculatura, hipertrofia, por exemplo, é só estética. Não vai combinar. Com a nossa cultura, não. Existem nichos, existem culturas, bacana, então não vai combinar. A parte comportamental também. Então a gente precisa tanto das hard skills, né, as habilidades mais pesadas, e a gente precisa das soft skills também das pessoas, que é a comunicação, como a gente conversou aqui até em off, né? A importância de saber se comunicar. E aí, através do treinamento, e através daquilo que ele vem da bagagem, da universidade, da pós-graduação, a gente tenta investir em treinamento interno e externo. Então a gente manda algumas pessoas fazerem ajuda em especialização, ajuda em cursos fora, porque ele também traz isso para o ambiente da equipe. Porque ninguém, não é o Marcelo, não é o Wagner, não é 2 ou 3 que tem toda a parte técnica envolta neles, né? Você acaba mandando para fora e ele vira um agente multiplicador. Quando eu pego uma pessoa que é chave na minha equipe e coloco ela fazer um treinamento fora, e quando ela volta, ela multiplica aquilo para o restante da equipe, às vezes é muito mais produtivo do que até eu mesmo falar. E você tem prazos assim, interessantes de pessoas trabalhando com você? Eles ficam anos? Ou existe uma rotatividade? A cada 2, 3 anos muda? Como é que é? Ó, eu estou há 14, eu tenho uma boa continuidade de funcionários que estão comigo há 14, hoje já somos em 32. Eu tenho muito funcionário que já passou dos 10 anos com a gente. Olha, então passou eles dos 10 ficam, anos, fazem carreira ali. 50% que eu tenho hoje em dia já estão comigo há mais de 10 anos, pelo menos. Significa que eles também se interessam muito por esse mote. Sim. Por esse caminho 50 mais, saúde e educação física. Se interessa pela essa cultura que a gente implementou, né? Nossa missão lá é modificar vidas através da atividade física. Então, a pessoa que consegue ficar com a gente um bom tempo, e assim, estou falando também, isso tudo é em todos os setores, não só do professor. Quem está no atendimento precisa ter essa visão também, precisa embutir essa visão. A equipe de auxiliar geral, de limpeza, ela precisa também ter essa percepção. Tudo isso para a gente é muito importante. Tá? Eu separei aqui umas fotos para você ir me contando mais ou menos em que período da vida, né, Max? Essa daqui? 5 anos na academia, hoje em dia a gente vai fazer 14, agora dia 1º de março. Essa é minha esposa, meu enteado, que está comigo desde pequenininho, hoje em dia já passou, estava mais novinho ali, estava até sem barba, já se vão alguns anos, quase 10 anos, 9 anos. E esse anos. peso? Esse peso é um peso de isopor. Ah, bom. A gente fez uma brincadeira nesses 5 anos, que era bater uma foto, né, levantando peso com a sua família, com a sua equipe, e as pessoas foram, teve um concurso, todo um ambiente familiar voltado para isso. E hoje em dia eles são meus esteios lá também, eles me ajudam muito, não só dentro do negócio. O seu enteado também ficou na área? Não ficou na área, mas ele trabalha na área de filmagem, designer, som. Então, muitas vezes ajuda muito. Esse é o meu braço direito. Aqui atividade na praia? Uma atividade na praia, um momento. Hoje em dia eu não dou tantas aulas, porque eu coordeno a equipe, né? Na verdade, hoje em dia eu não dou mais aula diretamente, se precisar, lógico, que está no sangue que a gente faz, mas hoje em dia o nosso foco é treinamento da equipe, né? Então, uma atividade na praia que a gente estava e eu escolhi por ser um momento descontraído aí com o Ederaldo, que é um aluno nosso de muitos anos, que frequenta, que vai lá todo dia, 6 horas da manhã, tá lá, na academia, 10 para 6, pra falar a verdade. Então, foi um momento só de descontração, que é o simbolismo do que é ser um profissional da área de saúde, né, de exercício físico. Outra? Essa aqui, ela é uma festa junina, mas ela tem uma representatividade muito grande. Vocês fazem eventos lá? Fazemos alguns eventos, tá? E um dos eventos que é nosso tradicional, que é a festa junina, que é beneficente, esse ano a gente fez para casa da avó Benedita, arrecadou, começou aí, só que aí era 2020, pandemia. Que pandemia? Pandemia. Momento muito difícil para qualquer empreendedor, sem E para vocês, então? Muito difícil. Todo mundo teve que começar a ensinar em casa, no YouTube. E sem ter a remuneração. E com a equipe, você mantém uma equipe. Todo mundo também com problema financeiro, porque aí começou a movimentar. Ninguém sabia nada, quando voltava, quando não voltava, saúde em primeiro lugar, mas como que acontecia aquilo economicamente? Voltamos 6 horas, 7 horas, 8 horas, fechou de novo. Realmente é um período bem complicado, que até fez a gente evoluir em alguns aspectos, lógico, tirando toda a tragédia, período pandêmico. E aqui começou essa aula. E a gente criou, nesse dia a gente fez uma aula que, assim, foi muito mais do que a gente imaginava. A gente conseguiu, aí o meu enteado entrou nessa, por ser técnico de som, a gente conseguiu fazer uma aula pelo YouTube, com todos os professores participando. Então, eu comecei a aula, a gente fez muita aula pela internet durante esse período,
dentro da minha casa. Então aqui eu estou na minha casa, na minha sala, com a minha esposa. Vocês fizeram tudo em casa? Tudo em casa. E aí cada professor na sua casa, só que a gente conseguiu fazer uma transmissão. Que bacana. E aquela aula lotou no YouTube, tinha gente fazendo, tinha gente só assistindo, lógico. E a gente conseguiu fazer isso e marcou pra gente. Isso foi um momento assim de superação, de inovação, dentro de um momento tão complicado. E daí a gente manteve. Aí foi um dos estabelecimentos que a gente fez, foi assim, vamos então todo ano agora tem que ter a festa junina. E vai ser sempre beneficente. Então tudo que a gente arrecadar da festa junina, a gente vai acabar doando. Então tem um motivo aí do começo, meio e fim. Engraçado que a resistência cria pessoas mais fortes, profissionais mais habilidosos, porque se você tem um problema, você tem que achar um jeito, uma solução, e foi o que você fez, né? Você e sua equipe, sim, sua todo família. mundo junto, teve esse simbolismo mesmo. Todo mundo junto. Aí? Aqui é uma festa, foi no estacionamento, uma festa de 9 anos. Foi em 2019 essa festa. E a gente fez uma festa grande, trouxe o pessoal do Grupo Tantã, teve uma série de atividades bacanas. E o pessoal até falava assim, Marcelo, como que vai ser de 10 anos? E a de 10 anos acabou estando na pandemia. Mas é um momento que marcou pra gente por toda a união que a gente conseguiu representar nesse dia. Tá? Então, para a gente foi bastante marcante. Aqui é uma parte externa, né, da empresa. Não dá para ter uma noção da academia, mas dá para ter uma noção da felicidade dos alunos, de um evento externo que agrega também em tudo aquilo que a gente falou de saúde. Tá? Outra, Max. Essa foto está cortada. Está cortada. Vamos para a próxima. Não está cortada, ele vai arrumar. Se ele arrumar aqui, a gente já... Essa foto, para mim é uma foto mais emocionante, porque meu pai não está mais aqui com a gente. Isso foi um curso que a gente foi ver do Daniel Godrin e mostra muito a parte de estar estudando, de estar tentando de melhorar o comportamento humano. Então foi um momento que marcou para mim no meu empreendedorismo, na correria do dia a dia. Estava ali na metade, devia ter uns 3 anos de academia, no comecinho até, né? 3 anos, hoje em dia para 14 é começo. E a gente marcou nessa palestra, foi uma palestra que me marcou, que eu utilizei muito dessa estratégia com a equipe depois. Então foi algo que marcou para mim também estar nesse momento. E eu acho que tudo isso tem relação com você ser empreendedor. Acho que cada dia, cada segundo do empreendedor, ele te forma para você ser melhor. E você junta muito com família. Então o teu empreendimento também é uma nova família. Você leva a sua família e transforma aquele ambiente também numa segunda família, né? Você traz uma segunda família, a sua base, a minha base foi minha família, que fez com que eu conseguisse tocar todo o negócio também. E assim, a partir do momento que a gente quer também atender pessoas mais velhas, ter esse aspecto, o ambiente familiar é muito importante também, tá? Fundamental. Fundamental. Próxima. Isso aí é uma técnica de marketing? É uma técnica, é uma campanha que a gente tem. A campanha. Na verdade, essa campanha, existe palestra que a gente faz em empresas, que assim, é um desafio que a gente brinca. Fala um motivo que você tem que você não possa fazer exercício físico. A gente faz essa brincadeira e eu quebro todas as objeções, eu, a equipe, essa é a nossa ideia. Porque eu tenho tal coisa. O exercício físico te ajuda. O exercício físico vai te potencializar, ele vai te dar mais dinâmica. Porque eu não tenho tempo, você vai ficar com uma eficiência melhor na sua vida. Então, a gente fala que o exercício físico é o melhor remédio do mundo. Então, às vezes, a gente faz campanha de entregar uma caixinha de remédio para a pessoa mesmo. Que escrito legal. exercício físico. A gente faz isso bastante lá dentro. Legal. Próxima. Acabou. Sai do sofá é a campanha. Marcelo, eu estou encantada com o seu trabalho. Eu sei que a educação física está mudando, acompanhei muito dessa mudança, mas ver o trabalho de empreendedor no final da história, é óbvio que você tem a vocação mesmo para empreender, porque tem que ter responsabilidade, tem que estar apto a mudar. Quando veio a pandemia, ela foi um divisor de águas. Se você não estiver preparado, você vai ter que achar soluções. E as pessoas saíram em busca de soluções, né? Sim. Quando você olha para trás, era esse mesmo o seu caminho? Era esse mesmo meu caminho. É bom a gente olha para trás e ver esse mesmo caminho e olha para frente e vejo que esse é o meu caminho também. Que tem muito para crescer. Muito para crescer. De escalonar, de levar mais essa mensagem do sai do sofá, do exercício físico, dessa relação de saúde e, lógico, trazer isso para dentro do empreendedorismo, trazer uma atividade mais lucrativa. O empreendedor tem que ser muito resiliente, né, Letícia? Porque a gente realmente passa por dificuldades. Mas, assim, se eu posso deixar uma dica para esses 14 anos a gente entende o problema, entende o imposto, entende a reforma. Às vezes não entende também, mas vai assim mesmo. Mas você tem que ir assim mesmo. Você tem que ter resiliente, você tem que tentar buscar uma saída para aquele momento. No Brasil, não é fácil, né? Mas não adianta a gente ficar reclamando. Eu prefiro que a gente inove, que a gente pense nos 90% que não estão fazendo academia, como agregar valor ao seu serviço, para que a gente realmente possa exercer uma atividade lucrativa, né? Então, para encerrar, eu queria que agora você mandasse uma mensagem mais específica para o estudante, olha para a câmera, para o estudante de educação física. A gente ouviu muito mais que quem está na educação física não ganha dinheiro, já tem muita gente e desanima um pouco o estudante. O que você tem para falar para o estudante de educação física em matéria de potencial de oportunidades?
adoro falar para o estudante de educação física, é um público que a gente trabalha com estagiário também, dedique-se, estude, como qualquer área, qualquer profissão, se você não tiver dedicação, estudar, você não vai conseguir avançar na sua profissão. E você está no mercado, você está num cenário de saúde e bem-estar. É um cenário cada vez maior, uma indústria extremamente crescente. E tenho certeza absoluta que você vai conseguir ter uma boa verba, uma boa vida economicamente falando. E você estuda, é lógico, vai ter os tropeços, vai ter a resiliência, mas inove, abra sua cabeça. Acho que tudo isso é muito importante para o dia a dia. Inovar, né? Inovar. Tem muita coisa, 90% ainda não fazem nada, então... Tá esperando a gente. Está esperando vocês se formarem. Marcelo, da Incorpore, muito obrigada, adorei ouvir sua história, parabéns pela academia, pela empresa, trabalho nota 1000, viu? Tícia, eu que agradeço a oportunidade. Às vezes eu me empolgo porque eu sou apaixonado realmente por empreender e pelo exercício, pela saúde. E é sempre muito importante para mim uma oportunidade de estar aqui do seu lado, podendo trazer um pouquinho dessa mensagem para as pessoas que estão aí. E fico à disposição. Quem estiver em casa, quiser me acessar no Instagram, Marcelo Capelazzo, se tiver alguma dúvida, o estudante de educação física que queira sentar e conversar, vai ser um prazer tomar um café, tomar uma água na academia e mostrar um pouco desse cenário. Eu adoro fazer isso de verdade. Que bacana. Obrigada por ter vindo. Você que está em casa, se você gosta desse tema, assista às outras entrevistas, inscreva-se no canal. Curta, comente, compartilhe, porque as entrevistas são sempre histórias de empreendedores, de empresários que foram atrás da própria vocação e, como ele, inovaram, criaram soluções, uma mais legal que a outra. Obrigada, Marcelo. Eu agradeço. Até a próxima.